Você quer me passar seu e-mail, Andressa? Eu mando, vou mandar no chat, no WhatsApp. Olha se chegou, se foi o anexo. Chegou. Só que você Aí você precisa solicitar, permitir o acesso. Você mandou para mim e aí apareceu que tem que liberar o acesso. Eu já mandei a solicitação. tá. Compartilhei. Tô tentando não abrir aqui. Nada? Eu consegui abrir, só que eu não tô conseguindo compartilhar com o pessoal. Você tá conseguindo mandar pro meu WhatsApp? Eu mandei para o seu WhatsApp. Compartilhei com o pessoal o link. Tá. Aí, no caso, eu não consigo abrir aqui para vocês, ou eu vou abrir, vou ficar falando e vocês vão estar olhando esse slide que vocês receberam, é isso? Você consegue abrir? Eu consigo aqui, eu só não consegui. Eu consigo passar e ir olhando, mas vocês que não estavam vendo eu passar, né? Eu cheguei depois, mas tipo, tenta de novo para ver se consegue agora passar. Ah, tá bom.
Vocês estão vendo? Tô vendo. Tá passando? Não. Então, esse é o problema, não passa. Foi no... Doutora, eu acho que a senhora está colocando para compartilhar a tela do PowerPoint especificamente. Se a senhora colocar para compartilhar a tela, ele aparece na apresentação. Eu acho que está travado na tela do PowerPoint. PowerPoint? Ah, aqui, compartilhar aqui, né? Talvez seja isso. Eu esqueci que eu coloquei aqui. Vê se vai. Aqui embaixo, do lado do Zoom, aqui embaixo, no canto inferior direito, tem Agora aqui? uma telinha aqui. Vê se vai. Agora aqui, vamos ver se foi. Foi? Tá passando? Não. Peraí, deixa eu voltar de novo. Aqui já foi. Acho que E se você for apertando nas páginas ali do lado E esquerdo? agora, foi? Foi agora? Não. Doutora, no Teams, Oi. volta, tira o compartilhamento e na hora de compartilhar, coloca compartilhar a tela. E não o PowerPoint. A senhora para de compartilhar e depois seleciona a opção de compartilhar a tela. Compartilhar. Do lado do microfone. Sim, eu estou entrando aí. Aí compartilhar a tela. Tela cheia, é isso que você fala? Tenta esse. Que agora. Tem a opção de compartilhar e lá embaixo tem como você procurar no computador o PDF. E aí você abre. Então, a outra vez que eu dei aula, não teve nenhum problema, a gente conseguiu. Não sei o que. E é o mesmo computador e tudo. É que ele entra na janela, né? Então, quando eu falo compartilhar, aí aparece janela. E aí aparece a minha aula no ícone janela. Tem tanto a opção de tela como de janela, eu acho. Eu acho que se a senhora colocar tela, vai para a parte do PowerPoint, como apresentação.
Tá indo agora? Sim, apareceu. Está passando? Não, tá passando não aqui. Ai, que droga. Então, eu estou pensando, o que vocês acham? Eu vou passando e vocês estão aí com os slides já, não estão? O link que você mandou é um link que precisa permitir. Aí você só permitiu para o meu e-mail. Eu mandei o link no grupo e eles não conseguiram acessar. Aí eu tirei print e mandei foto para eles. Aí dá para ver por foto. Não tem como você colocar a minha aula para eu ir falando aí? Você compartilhar ela? Eu não consegui nem baixar no PDF. Eu abri o link e eu não consegui baixar ele. Só dá acesso pelo Drive. Ai, que coisa, né? É que quando é muito carregado a aula, eles travam, né? Não, PDF. Ou só Oi? tem no e-mail? Você não tem essa aula já baixada no seu computador para enviar em PDF, sem ser link do Drive? Não, mas eu, na verdade, encaminhei PDF. Aí o próprio Google foi que. Eu até vou tentar aqui de novo, deixa eu só. Porque eu compartilhei PDF, já está aqui no meu. Deixa eu tentar aqui. É que não está como PDF, né? Está como aula de apresentação. Agora passou. Entendeu? Você mexer aí e mostrou outra página. Agora aqui? Passou. Passando. Então, quando eu coloco aberto, quando eu coloco. Não passa. Assim está passando. Pronto, tá ótimo. Tem como dar aula assim. Dá para ver. Pode ser, né? Então tá. Então vamos começar. Ótimo. Então, eu vou começar falando para vocês, eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte é a parte, vamos falar assim, microscópica, né? O que está acontecendo dentro do rim, o que ele é responsável, como ele faz isso, o que ele regula. E a segunda parte é trazer toda essa informação para a questão da doença renal crônica. Então, vamos começar aqui com a primeira parte, que é falando da regulação. Essa é a principal função do rim, regular vários sistemas através de um único órgão. Então, como primeira regulação é a parte iônica. E dentro desse processo iônico, a gente tem o sódio, o cálcio, o potássio, e em especial o sódio, porque isso vai atrelar à própria manutenção da osmolaridade, que vai trabalhar junto com a regulação desse sódio com a água. Lembrando que a osmolaridade, ela deve estar em torno de 290 milimols por litro. Essa é a nossa osmolaridade sanguínea normal. As variações, elas têm que ser muito tênues e alguns elementos dentro do nosso sangue, eles alteram ela. Entre eles, o principal é o sódio, já que qualquer quantidade de sódio será multiplicada por 2 dentro da fórmula da osmolaridade. E o que mais? A glicemia e a ureia. Então, esses três elementos, sódio, glicemia e ureia, vão ser responsáveis principais pela nossa manutenção da osmolaridade. E esses três elementos são regulados através do rim. Então, a gente entrou aqui na primeira regulação, a regulação de íons e regulação da osmolaridade, trazendo o sódio, a água e esses elementos glicose e ureia. Depois a gente vai para a regulação do volume sanguíneo, né? Então, toda vez que o nosso
status de volemia é alterado, seja por um sangramento, seja por uma desidratação, ou seja, só por ser um hipertenso, né? O rim vai fazer mecanismos de trazer essa volemia a uma condição que dê para ele a quantidade de volume necessário para ele desenvolver a sua regulação. Então, a gente tem aqui como principal mecanismo de regulação da volemia a questão do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, nesse primeiro momento, a gente já está falando do sódio, a gente está falando da água, a gente está falando dos elementos principais dentro da osmolaridade associada ao sódio, a ureia e a glicemia, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esses todos estão lá dentro do rim, trabalhando para manter o quê? A homeostasia, né? A nossa homeostasia, o nosso equilíbrio. Continuando, a gente vai chegar agora na manutenção do nosso pH, né? A gente também trabalha com um lastro bem reduzido de equilíbrio do pH, né? Entre 7,35 a 7,45. Esse lastro tão restrito faz com que qualquer alteração do ponto de vista da acidemia ou da alcalose exija que esse órgão se utilize de seus mecanismos para trazer a esse intervalo de normalidade. E essa regulação é feita com a excreção de H+, né, via urina, e também com a conservação do bicarbonato. Tanto que se a gente tem um paciente com perda ou bicarbonatúria, né, esse paciente ele desenvolve um quadro de doença renal, onde ele produz um desequilíbrio na sua condição de regulação do pH sanguíneo. Associado a isso, a gente vai, então, volto sempre trazendo essas informações num contínuo, né? Então, a gente falou lá da água, a gente falou do sódio, a gente falou da ureia, a gente falou da glicose, tudo isso numa tentativa de manter a osmolaridade. Depois, a gente vem com o sistema renina-angiotensina trazendo esse equilíbrio do ponto de vista da volemia sanguínea, né? E aí a gente traz o equilíbrio do pH. E para fechar de forma mais profunda, no sentido de sistema, né, a gente vai para um sistema hormonal. E esse sistema hormonal ele vai sofrer influência renal de duas pernas. A perna do calcitriol, né, a vitamina D, que vai ser produzida na sua fase ativa no rim, e a fase da eritropoetina, também um hormônio que vai lá na medula óssea produzir glóbulos vermelhos. Então, a gente está aí trabalhando com o sistema ácido básico, com o sistema hormonal, com o sistema hemodinâmico, né? Então, são já 3 sistemas sendo regulados para trazer o equilíbrio orgânico, a homeostasia orgânica, através do rim. Esse processo produz não só a regulação desses sistemas, como também, para que isso aconteça, há uma excreção de substâncias que podem ser tóxicas para o nosso organismo. Então, eu estou falando aqui da capacidade de equilíbrio e regulação, da capacidade de trazer a formação desses hormônios, e agora eu vou entrar na questão da excreção e filtração. Nessa imagem, eu tenho aqui a parte do sistema mineral, ou seja, a regulação do ponto de vista da vitamina D, trabalhando com o PTH, né? A produção aqui da vitamina D, que vai interferir na produção do PTH, que vai interferir na absorção do cálcio, trazendo, assim, um equilíbrio do ponto de vista da produção e fortalecimento ósseo. Dentro dessa lógica do adoecer, a gente pode ter os pacientes com a doença óssea, tanto do hiperparatiroidismo, quanto da doença adinâmica, ou seja, eu posso ter um osso hipercatabólico ou um osso poroso, por não conseguir trazer aí o cálcio para dentro.
Aqui eu tenho um sistema já começando da absorção, né, a nível intestinal do próprio cálcio, e nesse processo aqui de reabsorção de cálcio, excreção de fosfato e regulação da água, excreção do potássio, reabsorção do sódio, tudo isso trazendo para a parte hemodinâmica, né? Trazendo o sistema renina-angiotensina aqui, respondendo às alterações de volemia, e dentro desse processo aqui tem um elemento essencial, que é o hormônio antidiurético, também contribuindo aqui para trazer a homeostasia do ponto de vista da volemia. Então, e por fim, para não esquecermos, a produção da eritropoetina com a produção de hemácias a nível de medula óssea. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Estão acompanhando? Sim, tudo tranquilo, doutor. Agora a gente vai, dentro disso que tudo está acontecendo, a gente tem a anatomia desse rim, a gente tem um rim que ele se compartimenta, né? E a gente tem um córtex, tem a medula. Dentro do córtex, a gente vai ter ali onde vai se encontrar os glomérulos, e esses glomérulos eles estão em alturas dentro do córtex diferentes, produzindo a parte da medula, em encontro com esses glomérulos, a parte tubular. Então, dentro da medula, eu vou ter as pirâmides renais, a base é a pirâmide renal com o vértice voltado para a pelve, o córtex renal e o ápice da pirâmide, que é a papila renal, o hilo do rim, as colunas renais, e paralelo a toda essa anatomia que eu estou falando aqui, a gente vai ter os vasos, né? As arteríolas, elas estão passando aí para chegar lá no córtex, o tufo glomerular, e dali vir o néfro com toda a sua formação. Então, lembrando que a gente tem esse tufo, e ele vai estar recebendo da artéria renal um suprimento, né, de fluxo sanguíneo que corresponde mais ou menos a 21% do débito cardíaco. Lembrando que mais ou menos o débito cardíaco está em torno de 5,4, 5 litros, né? Então, 1.200 ml vão estar passando por minuto nesse rim, para que ele possa fazer o processo todo de desenvolvimento, não só da regulação, que a gente já falou de todos aqueles elementos, como também de filtração e excreção de todas as toxinas. Então, no caminho de formação aí dessa urina, primeiro encontro dessa volemia é lá no néfro, no glomérulo, e esse glomérulo vai receber essa quantidade de sangue, vai produzir, começar a iniciar o processo de regulação e filtração, vai chegar às grandes ductos papilares, vai passar pelos cálices renais menores e maiores, vai chegar na pelve renal, ureter e bexiga. Então, é quase como se a nossa... lembrar que a nossa diurese, ela começa de fora para dentro do rim, né? Porque o córtex, que é o local onde está as células realmente renais, capazes de promover todo esse processo de regulação, e, por final, a parte tubular, que vai entrando na medula até que chegue à pelve e saia com a urina. Se vocês tiverem com alguma dúvida no que eu estou falando, podem me interromper, tá, gente? No néfro, a gente vai ter as unidades funcionais do rim, né? E cada rim contém aproximadamente 1 milhão de néfros. Isso a gente está falando do indivíduo que nasce em condições perfeitas, tem um pré-natal perfeito, né? Tem um desenvolvimento perfeito, e aí a expectativa é que essa criança, ao nascer, já carregue com ela o seu 1 milhão de néfros por rim. Isso pode não acontecer, e não acontece, principalmente nas crianças que nascem desnutridas, ou que durante o pré-natal essas mães não foram também nutridas adequadamente. Então, crianças que nascem prematuras ou desnutridas, elas
podem, e em geral, realmente isso acontece, nascer por uma quantidade de néfros inferior, trazendo para aí, então, um fator de risco maior para, no longo da sua história, né, da sua vida útil, ter mais risco de desenvolver a doença renal crônica, né? Participando desse processo, né, de filtração, é importante a gente lembrar que vai ter aí a troca, né, a nível glomerular, cápsula glomerular e a construção tubular renal, para que haja o desenvolvimento dessa urina. A nível glomerular, a rede glomerular, ela é principalmente regulada pela arteríola aferente e eferente. Então, a arteríola aferente é a entrada desse todo o sangue que veio pela artéria renal, né? E a arteríola, que também é vaso arterial, eferente, vai estar saindo desse glomérulo já retornando para a corrente sanguínea sistêmica. O sangue ele é ultrafiltrado pelas paredes dos capilares glomerulares para que a cápsula de Bowyer possa, nesse momento, gerenciar através daquelas duas pressões que eu acredito que vocês lembram bem, as hidrostáticas e oncótica, né? Nesse trabalho de pressão oncótica e hidrostática, que vai gerar o processo de filtração dentro do glomérulo com a cápsula de Bowyer. Aqui está ele, o glomérulo. Aqui a gente tem a arteríola aferente e aqui a arteríola eferente. Então, vocês percebem que quando esse sangue entra, ele tem uma condição de impurezas, né, e toxinas, e concentração, e às vezes até uma osmolaridade maior, e aí ele vai passando por esse tufo glomerular com a proteção da cápsula de Bowyer e vai finalizar isso levando o que precisa ser secretado ou excretado aqui para o túbulo e retornando com uma condição mais limpa, né? Com um sangue mais limpo que será devolvido ao sistema, ao nosso sistema geral. Então, isso aqui é uma ilustração boa, interessante, para vocês perceberem que esse processo todo de filtração glomerular está acontecendo aqui e é finalizado com o retorno da arteríola eferente e a saída das impurezas via tubular. Então, o túbulo renal, né, que dá continuidade a todo esse processo, é formado do túbulo proximal, alça de Ellen, túbulo distal e túbulo coletor. Dentro disso, o que ele se desenvolve? Reabsorção e secreção, né? Então, vai ter coisas que vai chegar no túbulo proximal e túbulo distal que vão ser reabsorvidas, substâncias que vão ser reabsorvidas, aquelas substâncias que são importantes para o nosso organismo. E aquelas que são tóxicas vão sofrer secreção do processo de formação dessa urina. Dentro das divisões, eu vou ter o túbulo proximal, o seu mecanismo de reabsorção ativa, mas também tem a alça Ellen, descendente e ascendente, com espessuras diferentes que são diretamente relacionadas com a capacidade de concentração dessa formação de urina. Sendo finalizada esse processo do coletor. Aqui é uma ilustração interessante, é bom que vocês comecem olhando para ela, primeiro localizando que isso tudo que está acontecendo aqui, em geral, corresponde ao córtex, isso vai variar essa distância aqui do túbulo proximal
com a parte medular da alça de Ellen descendente e ascendente, a depender da localização desse glomérulo, porque dentro do córtex eu posso ter um glomérulo bem na periferia do córtex, como eu posso ter um glomérulo bem na interjunção entre córtex e medula. Então, quando eu tenho, por exemplo, um glomérulo que está na interconexão entre córtex e medula, esse glomérulo vai ter uma alça de Ellen e um túbulo coletor bem mais distal, ou seja, respondendo mais fortemente a uma reabsorção e um equilíbrio de concentração dessa urina. Mas voltando aqui, então, aqui túbulo proximal, carbonato, cloro, aminoácidos e glicose. Essa cor vermelha aqui tá porque essa glicose é absorvida com um gasto de energia, né? E essa parte da alça descendente e ascendente, você vê aqui principalmente uma reabsorção de água, nesse primeiro momento, é o primeiro momento da reabsorção de água. Na ascendente da alça dele, ele vai absorver cloro e sódio. Segue no túbulo distal aqui, onde vai ter as interferências através, inclusive, da produção, da ação da aldosterona, né? Que aí tem todo o sistema renina-angiotensina, que é a macrodensa, que já interfere aqui dentro do túbulo distal, para que haja sinalização, olha, essa volemia que está passando aqui, esse volume que está passando aqui, ele está muito concentrado, ele está pouco concentrado, tem muita água, tem pouca água, e isso aqui vai responder a quê? A como está a condição sanguínea desse paciente. Esse paciente está desidratado, ele está hipervolêmico. Se ele está hipervolêmico, o que eu quero? Eu quero que ele libere mais água, então eu vou reabsorver menos água. Vai ter um sistema aqui dizendo para mim, ó, não absorve tanta água porque ele já está hipervolêmico, ou não, ele está desidratado, então vamos colocar o hormônio antidiurético para ele urinar menos e eu absorver mais água, e aí tentar com isso regular a questão pressórica dele, porque ele está tendendo a hipotensão. Então, isso aqui está acontecendo. E aqui, ó, a osmolaridade desse processo, quando está nesse nível de córtex, é a osmolaridade sanguínea, né? Ó, 300, 290, vai estar dentro desse valor. Quando vai sair essa osmolaridade, ela vai ganhando, ela vai aumentando os valores de osmolaridade. Então, a osmolaridade final, ela é alta, porque é a osmolaridade urinária já, não é mais a osmolaridade sanguínea. Então, esse desenho, ele parece simples, mas ele tem várias informações para a gente compreender, desde aquelas primeiras informações de regulação a posicionamento e distribuição anatômica também da célula. Tudo bem por aí? Vocês estão respirando? Sim, tudo bem, professor. Então, voltando à lógica do fluxo sanguíneo renal, é importante a gente estabelecer esse olhar, né, dessa volemia, para mostrar o grau de sensibilidade dos rins a doenças que vão, de alguma forma, mal perfundir esse órgão, né? Uma das principais que a gente lida todos os dias com ela é a insuficiência cardíaca. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, seja ela de qual origem for, que tem um débito cardíaco inferior, vai perfundir esse rim pior, então o volume de perfusão vai ser menor, e com isso, a minha capacidade de produzir uma filtração ml por minuto também será menor. Então, sabendo que o que atinja, né, pelo menos 1.200 ml por minuto, trazendo desse valor mais ou menos 650 como produção do plasma, ou seja, eu entro com 1.200 ml por minuto, desses mais da metade vai retornar para o plasma, e outra parte vai derivar na diurese.
Os glomérulos trabalham nessa lógica de filtração de forma bem, como eu posso colocar, bem homogênea. Então, é por isso que quando a gente faz uma biópsia renal, a gente trabalha no quantitativo de glomérulos comprometidos, para que a gente possa fazer uma avaliação do grau de comprometimento desse rim. Então, a gente faz uma biópsia, a biópsia deve ter pelo menos 8 glomérulos, para que a gente, dentro desses 8, tenha uma visão de quantos estão comprometidos, e isso é passado para uma visão global renal. Então, se eu tenho muitos glomérulos comprometidos em uma biópsia de 8, eu tenho 6, significa que eu tenho um comprometimento muito importante de todo o órgão, e não especificamente dessa parte que eu biopsiei, porque ele representa de forma homogênea o comprometimento quando ocorre por essa lógica de fluxo sanguíneo, de necessidade de perfusão. Por exemplo, eu falei da insuficiência cardíaca, mas a gente também tem que lembrar do hepatopata, né? Então, as duas grandes síndromes, síndrome hepatorrenal, síndrome cardiorrenal, elas são muito importantes justamente porque elas interferem no fluxo sanguíneo de perfusão. Então, não tem a ver com uma doença renal primária, tem a ver com comprometimento secundário desse órgão que vai ser atingido com uma baixa perfusão. Então, só para ilustrar aqui, com um ritmo de filtração de 125 ml por minuto, em 24 horas, nós teremos 180 litros de sangue filtrados. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, porque a dimensão é realmente grande de quanto a gente está ali limpando de sangue continuamente. E é pouco compreendido isso quando a gente vê que há um comprometimento renal tão rápido com uma simples insuficiência cardíaca estabelecida agudamente, né? Mas é por isso, é porque há uma necessidade de ter uma volemia estável para que todo o sistema de regulação, seja do ponto de vista hemodinâmico, seja hormonal, seja até da produção do metabolismo ósseo, eu preciso da volemia, ela é essencial. Então, falando aqui dos fatores que afetam, né, a questão da volemia, eu posso ter, dentro dessa lógica do fluxo sanguíneo e da pressão hidrostática e oncótica, como sendo as principais responsáveis pelo equilíbrio intravascular dessa perfusão. Não pensando aqui na primeira perfusão do ponto de vista da artéria aferente, mas da própria alteração intravascular dessas pressões existentes, seja a hidrostática ou a coloide. Então, eu posso ter um paciente com um edema agudo de pulmão, ele vai estar hipervolêmico, ele vai ter uma pressão hidrostática muito alta, e essa pressão hidrostática muito alta vai levar a um comprometimento renal, porque ela vai desestabilizar todo o processo de filtração. Já uma pressão oncótica muito baixa vai também me roubar a volemia de perfusão glomerular, fazendo com que esse paciente tenha uma perda de volume para as áreas terceiro espaço, que é o que a gente vê muito no paciente com síndrome nefrótica, né, com anasarca. Ele vai ter uma anasarca porque ele vai ter uma perda volêmica do intravascular para o interstício, de forma geral, global, e o intra dele, porém, está depletado, ele não está hipervolêmico, ele está desidratado no intravascular e infiltrado no terceiro espaço. Então,
através dessa percepção a nível de artéria aferente, que há uma mudança do equilíbrio, pressão oncótica e hidrostática, ou do própria volemia, ou seja, não, a pressão hidrostática está ok, a pressão oncótica está ok, mas a capacidade de perfusão está diminuída. Todos esses 3 mecanismos vão ativar o sistema renina-angiotensina num objetivo de estabelecer a ordem da regulação, de estabelecer alguma ação que possa novamente trazer a minha volemia necessária para que eu possa desenvolver o processo de filtração, secreção e regulação dos sistemas. Dentro disso, deixa eu ver se eu voltei aqui. Então, dentro disso, eu tenho uma reabsorção tubular, né? Que a gente colocou lá esse processo de reabsorção tubular. Ele é feito de formas passivas e ativas e está relacionado com a presença importante de mitocôndrias, né? Essas mitocôndrias vão fazer com que essas áreas de mitocôndrias vão fazer com que eu possa, por exemplo, trazer a glicose para dentro, né? E com isso não ter glicose na minha urina. Sempre que eu encontrar glicose na urina, significa que eu perdi essa capacidade de absorver. Significa que o paciente ou tem uma lesão tubular proximal, ou ele tem uma hiperglicemia e está sendo necessário que ele perca. Eu não vou gastar energia de reabsorver. Eu vou eliminar essa glicemia para que isso sim produza a minha regulação, no caso de um paciente diabético, cetoacidose descompensado. Então, isso é o importante. Existem as reabsorções passivas, gradientes de difusão, né? Não há gasto de ATP, não há gasto de energia. E esses são a água, a ureia, o sódio, o potássio. Que esses elementos, água, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, eles estão diretamente relacionados com a nossa condição de vida, né? Se a gente não tiver um equilíbrio hídrico, se a gente não tiver um equilíbrio do potássio e do sódio, a gente morre. E o organismo fez assim, ó, você não vai precisar gastar energia para essa regulação. Você vai conseguir fazer isso de forma passiva. Ou seja, por isso que a ureia, ela não tem uma velocidade de aumento tão rápida quando a gente tem uma lesão a nível glomerular. Por quê? Porque a difusão, a perda de ureia a nível tubular, ela não depende do glomérulo. Essa ureia é totalmente perdida a nível tubular, quase que 90%. Então, muitas vezes a gente não consegue definir o grau de disfunção renal pela ureia, né? A gente define pela creatinina, porque ela sim precisa do glomérulo, ela sim tem uma relação com o glomérulo, com a morte daquela célula primária renal. A ureia não. Por isso que, por exemplo, numa desidratação, paciente com lesão renal aguda pré-renal, eu vou ter uma ureia muito alta e uma creatinina podendo próximo da normalidade. Por que essa diferença? Porque a ureia, para ser perdida, ela precisa ter volemia e ter um fluxo bom tubular para que possa, durante todo o seu trajeto, ser feito o grau de eliminação. Se eu tenho pré-renal, eu tenho baixa perfusão daquele órgão, e o que vai inicialmente já acender são os elementos que eu não consigo, que eu faço isso a nível de excreção, de secreção, que é a ureia, o potássio. Por isso que num caso agudo eu posso ter um potássio rapidamente alto, porque ele precisa também dessa volemia para poder ser excretado. Deixa eu ver aqui o que eu ainda não comentei com vocês, que eu acho que é bem importante.
Na secreção tubular, lembrando aqui que o hidrogênio e o potássio, eles estão relacionados também à questão do equilíbrio ácido-básico, né? Então, a gente tem esse mecanismo, que é um mecanismo também sem gasto de energia, justamente para nos proteger do ponto de vista do pH. E do ponto de vista da osmolaridade, voltando àquela regulação, a gente vai se utilizar do quê? Dos hormônios, e o hormônio principal é o hormônio antidiurético, porque ele, com a sua ação, né, ele vai conseguir concentrar ou diluir a urina e, com isso, fazer com que a nossa osmolaridade retorne a um grau de equilíbrio. Agora a gente chega no papel mais, sim, mais claro, que é a questão do equilíbrio ácido-básico, nessa introdução aqui a todo o processo de regulação e mecanismos de resposta renal, que é o sistema tampão principal do ponto de vista da acidose metabólica. Então, se eu tenho um paciente com acidose metabólica que está desenvolvendo insuficiência renal, significa que eu preciso, primeiro, estabelecer já medidas clínicas de regulação externa, porque esse rim não vai conseguir de imediato fazer isso. E se eu não conseguir restabelecer a volemia desse órgão, significa que esse paciente vai entrar numa urgência dialítica, porque o principal mecanismo de equilíbrio do ponto de vista ácido básico, tirando a questão ventilatória, né, que o paciente já foi entubado, ele já está com oxigenação, ele está aí fazendo o processo de troca e reabilitação alveolar, isso estando em equilíbrio, eu preciso, de forma ativa, proteger essa acidose metabólica. E, para isso, eu vou precisar, em primeira instância, me assegurar que esse rim vai ter tempo suficiente de ser reabilitado. Se isso não é possível, se eu percebo que isso não vai acontecer, esse paciente vai entrar numa urgência dialítica, porque é uma parte do ponto de vista renal, que se ele não estiver atuando nesse equilíbrio de forma efetiva, a gente vai levar o paciente a óbito por conta da questão da hipercalemia e da acidose metabólica. Por quê? Eu vou estar aí, ou eu elimino o H+, ou eu elimino o potássio, todos estão altos, e eu não vou conseguir fazer isso, e eu preciso de um mecanismo de resposta imediato. Tudo bem por aí, gente? Alguma pergunta? Estão me ouvindo? Oi, professora, tudo certo? Tudo bem, professora, posso continuar? Então, tá bom. Então, assim, o sistema renal, os rins controlam o equilíbrio ácido básico, excretando urina alcalina ou ácida. A excreção dessa urina ácida reduz a quantidade de ácido no líquido extracelular e a excreção de urina básica remove a base dos líquidos extracelulares. Então, isso significa que realmente eu estou trazendo um equilíbrio ao plasma sanguíneo. Sempre que vocês pensarem num processo de acidose ou hipercalemia, a gente tem que lembrar que há o intracelular e o extracelular. Quando eu faço manobras como, por exemplo, a utilização de polarizantes, a utilização do bicarbonato de cálcio, né? Isso são medidas de mudanças de espaços do potássio. Então, eu tiro o potássio do extracelular e coloco no intracelular para proteger organicamente esse indivíduo contra um processo de acidose metabólica e hipercalemia. Agora, quando eu realmente consigo, através do sistema renal, seu tampão, né, do equilíbrio ácido básico, tirar ou
proteger sem eliminar o bicarbonato, ou absorver bicarbonato, eu estou agindo diretamente no plasma, na condição extracelular. E isso sim é efetivamente trazer a regulação ácido-básica, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que só o fato de estar fazendo essas medidas, elas são suficientes, e elas não são, elas são de pouquíssima duração, e que se eu percebo que esse rim não está respondendo aos meus estímulos de resposta ao sistema de equilíbrio básico, esse provavelmente vai ter uma necessidade de diálise, suporte, né, de terapia de suporte. Agora a gente vai entrar na segunda parte da aula. Essa segunda parte é uma parte mais leve, né, do ponto de vista das informações, e também elas saíram do forno agora, tá, gente? Eu fiz questão de trazer para vocês as novas orientações do que a gente tem na nefrologia, que se chama o CADIGO, que é um sistema global de resultados globais, de diretrizes. O que nós, nefrologistas, no mundo todo, devemos fazer quando a gente está diante de determinadas doenças. Então, tem o CADIGO para o diabetes, com doença renal, tem um CADIGO de hipertensão, e aqui a gente tem um CADIGO de doença renal crônica. E o último CADIGO, as últimas diretrizes internacionais, elas saíram em 2012. Então, a gente está tendo aí um gap de mais de 10 anos de estagnação do que se fazer pela doença renal crônica. Então, esse momento atual, agora com esse novo CADIGO, é meio que revolucionário do ponto de vista tanto do nefrologista como da atenção primária. Lembrando que vocês são os médicos da atenção primária do amanhã, né? Literalmente, praticamente para alguns, no próximo semestre, né? Então, é bem importante as informações que eu vou colocar aqui. Depois eu posso até ceder o próprio CADIGO oficial, é que a gente ainda não tem ele oficial para liberar, só os nefrologistas conseguiram ter acesso a essas primeiras etapas de conduta, mas o que é mais interessante nisso é o quanto agora nós, nefrologistas, precisamos estar próximo da atenção primária e a atenção primária próximo da nefrologia, tá? Então, a gente está diante agora, né, do macro. Ali a gente estava falando do micro, né? Tudo muito inespecífico, até eu diria em alguns momentos. Mas agora a gente está diante do paciente, e quando a gente está diante do paciente, a gente primeiro precisa pensar no problema, né? A gente precisa pensar se ele é um paciente com possibilidades de doença renal. Então, eu estou olhando aqui para um paciente, e ele é um paciente diabético de longa data, hipertenso de longa data, dislipidêmico, um paciente que tem uma obesidade, mesmo que não seja de grau tão avançado, mas tem uma obesidade. E aí, com isso, eu vou pensar, ele é um paciente de risco para a doença renal? Ele é um paciente de risco. Ele tem todos os critérios aí já bem clássicos de que ele é um paciente de risco. E nessa percepção, nesse momento, eu vou fazer o exame físico dele, normal, vou pedir a história social e ambiental dele, eu vou pedir a história médica dele, quais são as drogas que ele usa, né? E saber o que ele está sentindo. Então, e aí agora eu quero pensar, não, mas eu quero investigar melhor. Ele tem risco de ter doença renal crônica familiar, fora o que ele tem de doença atual. Então, a gente vai estar tateando todas essas informações. Ele tem alguma história de anormalidades do ponto de vista de malformações, né, do sistema do trato urinário. Então, as drogas que ele usa, são nefrotóxicas. Tudo isso são perguntas que eu preciso pensar em fazê-las quando estou diante de um paciente que tem fatores de risco para a doença renal crônica por si mesmo. Então, se ele já tem por si mesmo e ele tiver outros agravantes aí, então a gente tem que evoluir nisso com a pesquisa, né, do ponto de vista laboratorial. E como é que é feita essa pesquisa laboratorial?
eu vou fazer testes, né? Dentro desses testes, eu tenho testes sanguíneos, eu tenho testes urinários, eu tenho imagem, eu vou ter um ultrassom de rins e vias urinárias, né? Isso é muito importante. Eu vou hoje colocar como importante isso para vocês. O exame de urina hoje para rastreamento de doença renal é a relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. Então, esse hoje é o exame mais importante que a gente deve solicitar quando eu tenho um paciente que tem fatores de riscos para doença renal crônica. Então, eu vou ter a creatinina, eu vou ter essa relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina, eu vou ter um ultrassom dos rins e vias urinárias, né? E com tudo isso, eu vou decidir, será que esse paciente, em algum momento que eu for, como clínico, encaminhar para o nefrologista, ele vai ter uma necessidade de biópsia renal ou não? Não sei. Isso aí vai depender se a doença dele é primária ou secundária, né? Então, diante da condição de risco da doença renal crônica, eu preciso realizar tratamento com esse paciente, eu preciso modificar esse risco desse paciente. E eu vou fazer isso através do que esse paciente apresenta de manifestações clínicas, né? Para que eu possa, com essa clínica, né, essa manifestação clínica dele, modificar os resultados e a progressão e, muitas vezes, definir prognóstico desse paciente. Então, o paciente ele tem manifestações clínicas de doença renal e com essas manifestações eu vou saber identificar em que nível ele se encontra da doença. Através dessas minhas ações, eu vou poder modificar os resultados clínicos dessa doença para o futuro. Essas novas diretrizes ficou bem embasada com relação às novas drogas e trazendo todos os resultados dos últimos 2 anos dessas novas drogas, mostrando que essas novas drogas hoje, elas são não de mudança de prognóstico, mas de desfecho. E quando eu falo de desfecho, eu estou dizendo assim, se eu identifico precocemente, lá na atenção primária, um paciente de risco de doença renal, estágio 1, 2, e esse paciente, a gente conseguir, em parceria com a nefrologia, intervir naquele momento, esse paciente não vai evoluir para uma doença terminal, para uma necessidade de terapia renal substitutiva. Então, isso é uma mudança de paradigma, gente, porque há 10 anos, lá, né, 10 anos atrás, não tinha isso. O que tinha era, eu preciso identificar o meu paciente com doença renal crônica para que ele possa chegar à diálise ou ao transplante clinicamente da melhor forma para que ele tenha uma sobrevida, uma mortalidade menor no primeiro ano de diálise. Então, a ideia era essa, a ideia era trazer o paciente, identificar, tentar fazer cuidados para que ele tivesse uma condição de qualidade. Agora não, agora eu preciso fazer tudo isso, identificar, entender que grau de disfunção ele tem, quais são as complicações que ele está apresentando, se ele já apresenta complicações do ponto de vista, inclusive, de produção de hormônios, né? Então, e fazer uma intervenção clínica urgente, o mais precoce, para que assim esse paciente não evolua. Então, isso é bem diferente do que a gente viveu há 10 anos. Aqui é a classificação de risco, né, que todo mundo conhece, mas que ela agora está muito mais interessante. Houve mudanças, talvez assim de primeira vocês não percebam isso, mas foram mudanças assim de deixar esse gráfico, né, essa apresentação mais clara. O que ele diz aqui? Ele diz nesse lado aqui à esquerda, ele diz a classificação da disfunção, né, o grau de disfunção. Ele relaciona essa disfunção com a filtração glomerular e a relação com a presença de albumina em amostra isolada de urina, né? Quanto é que está, e classifica, categoriza esse quanto está, por isso tem a gravidade.
E dentro de cada quadrinho, além das cores, né, que a gente já sabe que do verde é menos risco e o vermelho maior risco, ele coloca aqui que, ó, nesses dois screen, que é de menor risco, G1, G2, com uma disfunção no máximo aqui, uma diminuição leve, né, da função renal, eu vou fazer só o screen anual, esse 1 é anual, mas eu só vou fazer screen, ou seja, eu vou só acompanhar ele anualmente, eu não vou fazer intervenção, eu não vou fazer nada mais que isso. Já aqui, ó, quando eu estou com A2, com G2, eu já faço o tratamento. Eu acompanho anualmente, uma vez por ano, mas eu faço tratamento, eu tenho intervenção já aqui, ó, G2, G1 com A2. Né? E aí, quando eu tenho G1 com A3, eu já tenho que acompanhar esse paciente a cada, pelo menos 3 vezes ao ano, ou seja, a cada 4 meses. Eu faço tratamento e eu acompanho de mais perto esse paciente. Então, isso é uma mudança também do ponto de vista do quanto perto a gente tem que estar do paciente e o quanto rápido e precocemente a gente tem que intervir do ponto de vista medicamentoso. Então, isso são mudanças bem importantes e interessantes para que a gente possa ter, vocês que vão estar aí na linha de frente, essa consciência de que serão vocês, na linha de frente, os principais responsáveis pela mudança de desfecho da vida desses pacientes que podem evoluir com doença renal crônica terminal. Porque quanto mais precoce vocês identificarem e encaminharem ou discutirem com o nefrologista, menor é a chance desse paciente evoluir. Aqui é uma forma de apresentar de um software chamado Café, que ele classifica o risco. Lá a gente estava a classificação de risco de uma forma geral, e aqui ele traz o risco ano do paciente evoluir para a doença terminal. Então, vamos aqui. Aqui está a classificação do ponto de vista de disfunção renal, certo? Nessa linha do meio aqui. Na base superior, eu tenho aqui o que eu vou agir do ponto de vista desse nível que entre 60 e 30 eu vou estar aqui como atenção primária e cuidado da nefrologia, ou seja, a atenção primária entra em contato com a nefrologia para desenvolver um cuidado mais restrito a esse paciente. E esse paciente que está aqui com essa conduta aqui, ele tem ainda, com base nisso, com base com esse software, ele tem, em média, 3 a 5% de risco em 5 anos de desenvolver doença renal terminal. Aí, quando a gente está entre 30 e 20, né? Então, a gente está aqui falando de um paciente que já tem que estar diretamente com o nefrologista, e esse nefrologista já precisa estar com outros profissionais multidisciplinaridade, desenvolvendo toda a sua intervenção clínica. Por quê? Porque ele tem, em 2 anos, risco de 10% já desses pacientes evoluir para a doença renal crônica terminal. E quando o paciente está em menor que 20, ele tem 40% de chance de em 2 anos já desenvolver. E aqui eu já estou fazendo um planejamento para que ele entre em diálise com condições clínicas mais interessantes do ponto de vista da morbimortalidade. Então, aqui eu peço um acesso, né? Um acesso para diálise, ou um paciente o que a gente fala de um pré-impitivo para o transplante, antes mesmo de entrar em diálise, ele poder fazer o transplante, porque ele já está ali com um clearance que permite legalmente fazer isso. Então, esse é isso é uma novidade, tá? Dentro da questão das diretrizes da doença renal crônica, do ponto de vista do modelo de cuidado, né? Então, eu estou aqui mostrando um modelo de cuidado que começa com nefrologia, atenção primária, depois nefrologia e multidisciplinaridade, depois nefrologia e alta complexidade.
Então, isso aqui é muito, muito legal. E sabendo que eu estou aqui calculando, através de estudos que dentro do material ele exemplifica bem isso, do risco, basear os critérios, aqueles critérios de risco, com base nessas informações, identifica o prognóstico do quanto de pessoas num tempo, né, num tempo X, vão desenvolver doença renal crônica terminal. Aqui é um dos fluxos que foram construídos novos para essa diretriz, que é muito feliz, porque eu acho que é uma das primeiras vezes que na nefrologia se coloca tão claro assim a questão do estilo de vida, né? O quanto eu me alimentar de alimentos naturais, o quanto eu fazer atividade física, o quanto eu não usar drogas. E quando eu falo drogas, estou falando até das lícitas, não das ilícitas, como álcool, cigarros, né? E a gestão, né, do peso dessa pessoa, né, do equilíbrio corporal dessa pessoa, tudo isso são fatores importantíssimos para o cuidado do paciente que tem fator de risco de desenvolver doença renal crônica ou que já tem doença renal crônica em seus estágios. Então, aqui a gente já começa a dizer aqui, ó, quando é que eu começo a introduzir? Isso aqui é a base, todos os pacientes têm esse olhar, e todas as pessoas têm esse olhar, na verdade, né? Aí aqui eu tenho uma primeira linha aqui, que é do ponto de vista da terapia, o que eu vou fazer com esse paciente, que drogas eu já tenho que começar a pensar para ele, né? Onde eu entro, então, SGLT2 aqui, ela tá para o paciente com doença renal estágio 2 e A2, né, G2 e A2, como primeira droga de escolha para proteção do ponto de vista renal. Aí vem os inibidores, né, e o BRA, inibidores da angiotensina e o BRA como equilibradores aí de uma pressão arterial e maximizar o tratamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, isso é mais uma grande novidade com relação ao tratamento, essa maximização do sistema, fechando todas, né, desde do sistema renina-angiotensina, como também da aldosterona. Então, entrando aí com novas drogas que a gente está tendo aí para isso, substitutivos, inclusive, tá? Não vou entrar aqui no nome dessas drogas novas, porque não cabe, mas a gente já tem essas drogas e já estão entrando no Brasil e está sendo agora desenvolvido todo a questão da acessibilidade dessas drogas ao paciente do Sistema Único de Saúde, e eu acho que esses próximos meses aí vão ser bem importantes sobre isso. Então, aqui, ó, essa parte aqui é bem importante, que está relacionado com o risco do ponto de vista das estatinas, do paciente com dislipidemia e os riscos cardiovasculares. Então, hoje, a introdução precoce de estatinas nos pacientes com risco cardiovascular e doença renal crônica é urgente, é uma diretriz, assim, que diz, vamos começar cedo a introduzir as estatinas, não deixar os pacientes aí com dislipidemia, mesmo considerando assim, não, ainda está em níveis aceitáveis. Não, os estudos estão mostrando que é importante realmente baixar esses elementos de colesterol e triglicéridos para que haja maior proteção. Isso aqui vocês podem dar uma olhada depois com mais calma. E isso tudo para quê? Para que a gente possa reduzir as complicações de múltiplos órgãos, né? A gente parece que está agindo só no rim, não, mas ele está agindo no coração, a gente está agindo no cérebro, está agindo em vários outros órgãos sistêmicos que são os órgãos alvos, né, dessas doenças crônicas.
Aqui é um pouco do algoritmo de monitoramento do potássio. Como eu falei para vocês lá, o potássio ele é realmente um marcador tanto de risco quanto de disfunção renal, para que a gente possa acompanhar, e como as drogas, sejam os inibidores, os BRAS ou os mineralocorticoides, né, que vão entrar lá a nível da aldosterona, todos esses podem aumentar, né, o potássio. Então, precisa ter esse olhar mais específico para o potássio. Lembrando também que o potássio muito baixo também cardiovascular. Então, o potássio ele é um elemento de muito equilíbrio nesse sentido. Dá licença aí, gente. Então, a gente tem aqui a iniciar, né, o BRA ou o inibidor da ECA. Então, essa é uma postura hoje de um ou outro. Em tempos atrás, a gente poderia até introduzir normalmente um e depois o outro e deixar o paciente com as duas drogas, mas hoje o olhar é um ou o outro. Fazer essa média de potássio por pelo menos 4 semanas, tá? E ver se há uma alteração da creatinina ou do potássio. Lembrando, se a creatinina ela aumentar a mais de que 30% do seu valor basal, então a gente vai ter que reduzir essa droga, senão a manutenção da droga fica. E a questão do potássio, a gente vai acompanhando para saber se nessa introdução ele ficou normal, se ele ficou hiper, né? E em que grau de função renal a gente está trabalhando. Então, um paciente com uma normocalemia e uma função renal inferior a 30, não tem problema, a gente vai entrar com a droga mesmo, com o inibidor da ECA, vai diminuir? Vai, podemos diminuir, mas ele vai continuar maximizando as drogas se ele não tiver alteração do ponto de vista do potássio, tá, gente? Isso é bem importante, e esse olhar é justamente com base na relação albumina e creatinina. Então, se eu posso maximizar esse tratamento, é com base na relação albumina e creatinina molecular de urina. Então, o paciente está normocalêmico, né, um potássio bom, e eu ainda tenho aí uma proteinúria para trabalhar, então eu vou maximizando essa medicação. Na hipercalemia, então eu vou rever droga, eu vou considerar a introdução de bicarbonato, introdução de diurético, né? Eu vou fazer várias medidas para que eu possa manter a droga. A ideia é, eu posso reduzir, mas a ideia é manter a droga, é trazer sempre a presença dessa droga pelos benefícios que essa droga causa, tá? E se o paciente tem um clearance maior que 30, em geral, o que vai depender disso aí são as causas da doença primária dele, do quanto de medicação ele está usando fora a medicação que a gente está trabalhando aqui, que são os inibidores da ECA ou BRA. Aqui são os principais sintomas, os mais prevalentes, né, dentro da severidade da doença nas pessoas, da doença renal crônica nas pessoas. Então, a gente tem desde fadiga como 70%, então você vai lá, viu aquele seu paciente, você examinou, você levantou a hipótese que ele pode ter disfunção e você vai ver quais são os sintomas que ele coloca, né? Dentro desses, um dos principais é fadiga, tá? Ele vai ter também um prurido importante, ele vai ter sonolência, ele vai de mobilizar, esse paciente vai desenvolvendo, né, no longo da sua vida, e que você vai encontrando a relação desses sintomas com uma doença renal. Então, é importante porque na hora que você identifica os sintomas e tem relação com a doença, você vai pensar no que você vai fazer do ponto de vista
medicamentoso, de estilo de vida, de mudanças nutricionais que vão ajudar esse paciente a sair dessa condição de adoecimento, né? E dar a ele um status de equilíbrio. Como, por exemplo, a própria coceira, né? A coceira atinge 46% dos pacientes com doença renal crônica. É uma coisa muito, parece tolo, mas é uma coisa que para o paciente é muito ruim. Então, por que isso acontece? Em geral, é porque o fósforo está alto. Ah, o fósforo está alto. Então, de onde vem o fósforo? Vem da proteína, né? Então, como é que está a proteína dele? Quanto é que a gente quer manter de proteína em 24 horas, grama, né? Para ele um dia. Então, isso são coisas que a gente vai conversando com o paciente para fazer essas intervenções. E por fim, aqui, eu estou mostrando que, independente da vida útil da gente, né, desde o bebezinho até o grande idoso, riscos em todos os momentos. Existe as preocupações em todos os momentos. Então, sou uma grávida, né, no processo de lactação, eu tenho que me preocupar com, essa gravidez é uma gravidez de alto risco, quais são as complicações que pode ter, e pensar no rim com relação a isso, né? Então, é bem importante a gente pensar em cada momento da vida, o que esse paciente pode apresentar que vai me sugerir que ele tem um risco para o desenvolvimento da doença renal crônica, entendeu? Então, esse acompanhamento, ele é contínuo em todas as nossas fases da vida, mas o que é importante é você, como um profissional da atenção primária, lembrar da doença, lembrar que ela pode estar existindo, lembrar que você pode, através de iatrogenias, desenvolver isso, lembrar que os pacientes carregam a sua história familiar e essas histórias familiares precisam estar atreladas aos riscos também. Então, as fragilidades do idoso, né, que ele não é o mesmo paciente lá quando nasceu, então ele vai ter uma perda não só da sua força, mas dos seus órgãos também. Então, ele vai ter que tomar menos drogas, a quantidade da droga vai ter que ser de acordo com a condição da função desse órgão, que vai ter que ser filtrado, excretado. Então, tudo isso faz com que a gente amplie o olhar do ponto de vista do cuidado, né? Do cuidado. E sempre lembrando que quando a gente define um cuidado para o paciente, esse cuidado ele tem que ter não uma medicação exclusivamente, mas uma individualização da necessidade desse cuidado. Vamos pensar que eu, diante de um paciente diabético, renal crônico conservador e hipertenso, esse paciente, eu quero que a pressão arterial dele fique 12/8. Agora, se o paciente ele é só um hipertenso renal crônico, eu quero que ele fique 13/9, né? Porque o diabético eu tenho que baixar a pressão muito, muito, muito mais. Então, essa visão da individualização e do tratamento que precisa existir em toda a linha do tempo das nossas existências, porque a cada momento da nossa existência, a gente é mais ou menos vulnerável a desenvolver a doença renal crônica. Ela está conosco e vai até o fim. Por quê? Aí eu trago aquela informação que, para quem já passou comigo no ambulatório, eu sempre reforço. Depois dos 45 anos, todos nós perdemos 1% de rim por ano, independente de doenças, independente de drogas, independente de família. Então, é um envelhecimento. O órgão envelhece, ele precisa de proteção, ele precisa de ajuste, ele precisa de cuidado, para que ele possa seguir até o último dia das nossas vidas, sendo ele próprio responsável pela nossa homeostase. É isso, gente. Obrigado. Então, eu deixo sempre esse recado, que prescrever é diferente de cuidar. E cuidar significa a gente individualizar o olhar da gente para o paciente que está ali sendo atendido naquele momento.
É isso. Alguma dúvida? Estão por aí ainda? Como é que querem perguntar alguma coisa? Tudo certo, professora, foi ótimo. Foram muitas informações, mas acho que o material que vocês vão estar aí com ele dá também para vocês aprofundar em alguns tópicos. Estou à disposição aí, depois, se quiserem conversar.